nossa Ana Ruth Entrevista de hoje vai trazer para você a história de um empreendedor. E aquele que empreende em uma área de muita delicadeza, em uma área onde as pessoas, invariavelmente, todos nós vamos se deparar, mas uma área que exige um trato muito mais delicado. Eu estou falando de um grande empresário no segmento dos serviços funerários, uma atividade que ele começou há quase 50 anos. Herdou naturalmente do pai, que foi quem começou toda essa atividade. E desde há quase 50 anos, ele vem pavimentando o caminho. Hoje tem uma estrutura no Rio Grande do Norte com 2 cemitérios, 5 centros de velório e vai literalmente sedimentando a cada ano, a cada dia, por que não dizer, a própria marca, a marca do Grupo Leão e Vila que ele comanda, que ele preside. Eu tenho a alegria de receber aqui o empresário Fernando Vila. Seja muito bem-vindo, seu Fernando. Obrigado, Ana Ruth. É uma satisfação e estamos aqui para bater um papo descontraído sobre a nossa atividade. Seu Fernando, eu dizia há quase 50 anos o senhor começou nesse segmento de serviços funerários. Como foi que tudo isso iniciou, seu Fernando? Iniciou com o papai, em 1948. Papai era o comerciante do segmento de cereais. E um cidadão no Alecrim que abriu uma funerária, estava praticamente falido, e ofereceu a funerária a papai. E papai levou a história para vozinha, que era a mãe dele. Porque vozinha era quem mandava na gente tudinho. Em papai e mamãe mandava em todo mundo. Todo mundo? Todo mundo. Ela era de cabo a rabo, como se diz. Ela mandava em todo mundo. Era um poderio, era uma matriarca fora de série. E papai desobedeceu ela, que ela não queria que o papai trabalhasse com funerária. Fosse mexer com funerária. Não, tá bom demais com cereais. Você, danado, você vai mexer com caixão de defunto, você vai mexer com sepultamento. Mas papai embirrou e comprou a funerária, colocou para funcionar e passou um período trabalhando com cereais e com a funerária, porque a funerária não comportava o rendimento para sustentar a família. Então, quem sustentava eram os cereais. Aí todo mundo comprava todo dia, né? Que era arroz, feijão, macarrão, essas coisas de mercearia. E ele tinha uma mercearia na 9. Então, tudo começou com o papai em 1948. E como foi que o senhor iniciou a partir do seu pai? Quer dizer, quais foram os seus primeiros passos? Pronto. Após eu engatinhei dentro de uma funerária. Né? Eu comecei menininho, brincando dentro da funerária. Não tinha medo, seu Fernando? Não, tinha não. Inclusive, a gente tem umas passagens bem interessantes, a gente gostava de dormir dentro dos caixões de defuntos. É mesmo? No descanso. Como é que era isso, seu Fernando? No descanso, a funerária não tinha estrutura para ter, para ter uma cama, para ter um quarto de repouso. Então a gente pegava um caixão, aqueles caixão mais acolchoado, mais fofinho, a gente abria, botava ele do cantinho assim e a gente ia dormir dentro, que era o lugar mais confortável que tinha. Seu Fernando. Isso a gente menino. Então, em 1948, papai abriu a funerária, chegou aí, Vigílio, meu irmão mais velho, foi trabalhar com o papai, que seria natural, mas o sonho dele era ser dentista, era fazer odontologia. Fez odontologia, passou, deixou a funerária com o papai e Aurino assumiu. E Aurino terminou de criar a gente, nós todos, porque Aurino era o segundo mais velho. Eu sou o penúltimo na relação de filho de papai e mamãe. E Aurino foi quem terminou de criar a gente e todos foram para o segmento funerário. Seu Fernando, eu quero voltar um pouco ainda ao menino. Como foi para o senhor a lembrança que o senhor traz de criança, de menino, quer dizer, ver o seu pai no segmento funerário? Por que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas, ou muitas vezes, as pessoas têm uma relação com a funerária ou a ideia de morte de um medo, de um temor. O que lhe vem à memória lá do menino Fernando? A gente não teve receio, nem teve medo nenhum, porque eu engatinhei dentro de uma funerária. Então, aquilo para mim era a mesma coisa como o papai estivesse na mercearia vendendo feijão. Entendi. Então, vendendo os caixões de defunto, né, como antigamente chamava, era caixão de defunto, paletó de madeira, né, chamava também. Tinha vários sinônimos de caixão de defunto. Então, a gente tudinho iniciou a vida vendo o papai trabalhar e indo trabalhar na funerária.
Agora, esse aperfeiçoamento de lá para cá mudou muito. Como se deu isso, seu Fernando? Esse profissionalismo, e eu penso que o senhor, mais do que ninguém, pode testemunhar esse profissionalismo de um serviço que, invariavelmente, todas as pessoas vão usar, não é, seu Fernando? Foi um crescimento natural. Aurino, meu irmão, é quem ficava à frente, e ele era uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa de relações públicas, tamanho do mundo, conhecia todo mundo. E o mais interessante é que muita gente pensa que a nossa funerária foi a primeira de Natal. A gente não foi a primeira, a gente foi a segunda. A primeira de Natal foi na Cidade Alta, que era a funerária dos ricos. E papai abriu uma funerária no Alecrim, que era a funerária dos pobres. O Alecrim toda a vida teve uma discriminação, né, com o bairro, como ser um bairro popular. Então, isso lá no tempo papai já era desse jeito, né? Seu Fernando, e hoje o senhor comanda o Grupo Leão em Vila. É uma empresa que tem 2 cemitérios, inclusive crematório, tem 5 centros de velório. Fala um pouquinho sobre como é comandar uma empresa nesse segmento. Quanta especificidade tem nessa atividade? Eu parei um pouquinho antes da pandemia, as minhas atividades. Eu vi que estava sendo impossível tocar, porque houve um aperfeiçoamento, houve uma modernização muito grande. E como eu tinha preparado meus filhos, né, desde novinho, eu preparei muito bem preparado, graças a Deus, Gustavo e Manuela, eu comecei a passar antes da pandemia. A pandemia foi o estopim. Então, quando chegou a pandemia, eu digo, rapaz, eu não quero mais isso, não. Eu quero agora ficar em casa, eu quero ir cuidar da minha vida, brincar, me divertir, que eu adoro se divertir, eu adoro ir para festa. Então, eu saí devagarzinho, primeiro, segundo ano, e hoje eu estou bem, assim, eu vou só dar um espetáculo, eles às vezes querem a opinião minha. Painho, venha para cá, me diga isso aqui, vamos fazer o quê? Então, eu dou um espetáculo, tomo conta de alguma coisa, mas muito superficial. Quem vive à frente hoje, totalmente, é a Guga e Manu, do nosso complexo, que quando eu digo que é o maior complexo funerário de Natal, é porque nós temos 20 salas de velórios. 20 salas? Tem funerário em Natal que não tem nenhuma. Né? Tem funerária grande em Natal que não tem nenhum centro de velório em Natal. Nós temos 20 salas de velório. Então, é um complexo... além das funerárias, além dos centros de velório, nós temos também os cemitérios, temos um cemitério na Zona Sul, um cemitério na Zona Norte. É o Vila Flor e o Vila Parque. Flor e Vila Parque. E agora, mais recentemente, abrimos o crematório. Vamos já também abrir o crematório PET. Daqui a um pedacinho a gente tem plano de abrir o crematório PET, e como a gente tem plano de abrir uma unidade também no Grande Natal. A gente pretende também ir agora. Eu cheguei a ir para o Grande Natal lá atrás, mas não tive condições de tomar conta, de administrar, porque eu era sozinho. Era eu e Conceição, minha esposa. Então, hoje, como está com os meninos, então a gente agora vai partir para o Grande Natal. A gente está abrindo a primeira agora, no comecinho do ano. A primeira? A primeira é do Grande Natal. A primeira funerária, centro de velório do Grande Natal. Por quê? A gente tem os cemitérios. Então, o nosso cemitério é em Macaíba, né, no Grande Natal, não é Natal. Porque Natal, a lei orgânica do município, nunca permitiu. Aurino, um dos sonhos de Aurino, meu irmão, era fazer um cemitério em Natal. E não conseguiu porque a lei orgânica do município proibia, como proíbe até hoje. Ele só não se atenou de dizer, vamos fazer no vizinho, vamos fazer na cidade vizinha, colado, como a gente fez. A gente fez ali na divisa de Natal. Que é praticamente Natal, né, seu Fernando? É praticamente Natal. Verdade. Mas se você voltar lá para 40 anos atrás, aí Parnamirim era uma viagem, São Gonçalo era outra viagem. Então, hoje, a nossa funerária, o nosso cemitério, ele abrange Parnamirim, ele abrange São Gonçalo, ele abrange Macaíba, ele abrange Natal, ele é feito para Natal. Não foi feito para... Basicamente, Natal é o grande mercado consumidor de cemitério particular. O senhor Fernando, o senhor dizia que hoje Gustavo e Manuela, que são seus filhos, eles que comandam a empresa, o Grupo Leão em Vila. Mas eu queria voltar um pouquinho a quem comandou por anos e anos, há quase 50 anos, esse segmento, que foi exatamente o senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como é atuar nesse segmento, a especificidade que tem. O senhor lembrava do seu pai, seu Aurino, que trabalhava com cereais. Quer dizer,
trabalhar com um serviço funerário e diretamente com pessoas e com o sofrimento de pessoas, invariavelmente, deve exigir uma delicadeza muito grande. E não, com seu muita Fernando? dedicação, né? Se não tiver muita dedicação, se você não tiver amor pelo que faz, não tiver carinho pelo atendimento, a nossa funerária hoje, eu tenho certeza absoluta, assim, isso dito não por mim, todos a clientela, os clientes de Natal, é a funerária mais humanizada de Natal. A gente ainda trata o cliente com humanização, não é uma máquina, não é um atendimento Não é um robótico, número, não é não um é, seu número. Fernando? Eu tenho várias senhoras que pagam o plano funerário e senhores que pagam o plano funerário, que se ele chegar e não for no escritório me abraçar e me beijar, ele sai com raiva. E ultimamente eu não tenho ido. Então é uma luta, porque Gustavo e Manu ficam se desdobrando, querendo dizer que sou eu. Olha, Painho, chega já. Painho, volta. Ele saiu agorinha para consolar aquele associado antigo, sim, porque exatamente isso que eu disse. A gente tem um tratamento humanizado. E como naturalmente teria que ser humanizado. Porque é um segmento onde a pessoa chega frágil, né? Você perdeu um ente querido, você perdeu um pai, você perdeu uma mãe, você perdeu um tio, perdeu um avô, perdeu uma avó, perdeu um filho. Não é brincadeira, é uma porrada. Mas a gente, toda a vida, eu principalmente, eu tive esse lado de querer conviver, de querer me relacionar. É tanto que antigamente meu escritório era todo escancarado, era uma vidraça, tamanho do mundo, todo mundo me via, porque eu não queria me esconder. Sim. E a gente conhece aí alguns diretores funerários que se escondem, vive escondido dentro de uma sala com 3 portas para você passar para chegar lá. E eu não, eu gostava de deixar o meu escritório todo vazado de vidro, né, de vidro transparente, para todo associado estar me vendo. Quer dizer, e até hoje é desse jeito. Uma empresa feita por pessoas e para as pessoas, né, seu Exatamente, exatamente. E a gente toda a vida também procurou passar isso para a nossa equipe, para os nossos colaboradores, que se ele não der esse tratamento que a gente dá para os associados, ele não fica na equipe. A gente vai-se embora, vai procurar outro emprego, porque ali tem que se dedicar, tem que ter carinho, tem que tratar pão de ló, como se diz, com os nossos associados, com os nossos clientes, porque é uma situação difícil. Não vou dizer que a gente agrada 100%, é meio impossível, mas lá por 98, 99 a gente agrada. Seu Fernando, o senhor falou sobre plano funerário. Como surgiu a ideia do SAF? Plano funerário surgiu com o pessoal... Que é o SAF, né? Que é SAF. SAF é Sociedade de Assistência Funerária, que hoje tudo é Grupo Leão e Vila. Quem abriu o plano de assistência funerária no Natal, todo mundo pensa também que foi a gente. Não fui eu. Eu já fui o segundo. O primeiro foi um cidadão do Maranhão, seu Moacir, que ele já estava dando certo fora, lá no norte, e ele começou a querer abrir funerárias com plano nas cidades menores, em outros estados, e depois vender para quem quisesse comprar. E ganhava o dinheirinho dele nessa atividade. Ele vendia. Se não está dando lucro suficiente, eu vendo. Se estiver dando lucro suficiente, eu não vendo. Então, ele abriu em Natal. E a gente combatia muito, as funerárias de Natal combatia muito essa atividade, porque a gente não tinha esse trabalho de assistência. Mas foi uma realidade que tomou conta do Brasil, as coisas tomou uma proporção, que hoje é o nosso carro-chefe, hoje é a nossa principal atividade. É mesmo, senhor? A nossa principal atividade é o plano de assistência funerária. Fernando... E nós temos plano de assistência funerária que a gente que dá direito, além de dar direito ao funeral, além de dar direito ao velório, que essa aí todo mundo dá, todas as empresas menores dão, a gente dá também direito a sepultamento, a gente dá direito também à cremação, e isso com custo zero. Você paga lá seus R$49, da assistência funerária, se Deus o livre falecer uma pessoa, eu quero cremar, a gente crema, custo zero. Seu Fernando, qual é o perfil das pessoas que fazem o plano funerário? Predominantemente é a classe média, predominantemente. A classe baixa, a classe média, a classe alta um pouco menos, mas predominantemente a classe média, que é aquela classe que é um pouco mais sacrificada, porque você fazer hoje um funeral, uma cremação, um sepultamento, por exemplo, num cemitério como o nosso, você prepara algumas dezenas de reais e a pessoa não vai ter esse dinheiro.
alguém vai ter, se junta 2, 3, 4 familiares para pagar um serviço, isso é comum de acontecer, principalmente quando não tem jazigo, né? Porque tem jazigo em Natal na faixa de R$40 mil. O meu é na faixa de 12, 13, 14, 10, entre 10 e 15 mil, mas tem cemitério aí vendendo por R$40 mil. E a família não é todo mundo que pode desembolsar R$40 mil de supetão, além do funeral. Isso aí é só o jazigo. O jazigo acarreta taxa de sepultamento, acarreta manutenção, acarreta uma série de coisas. Quando o nosso plano, a gente cobre todas essas taxas, é zero mesmo, não é de brincadeira não, porque tem também funerária que às vezes cobra, diz que é zero, diz que não fala de taxa, mas aparecem umas taxas no meio do caminho. Seu Fernando Villa, o senhor está quase com 50 anos nesse segmento e, obviamente, que esse segmento empresarial passou por muitas mudanças. Como a expressão é até um pouco forte, mas como sobreviver empresarialmente num segmento que o senhor foi um dos primeiros em Natal, mas, obviamente, vieram muitos outros concorrentes. O que é que garante não só a sobrevivência, mas, sobretudo, a expansão de um grupo empresarial como o do senhor? Eu acho que é a humanização que a gente tem no nosso atendimento. É o amor que a gente dedica à empresa. Eu digo que o meu cemitério, ali não é uma empresa, ali não é uma empresa comercial, ali é uma empresa familiar. Sim. E isso, a nossa clientela do cemitério, todas elas é unanimidade. Ele chega lá e fica pasmo com o carinho que a gente tem. Então, a gente toma conta, a gente se sente muito privilegiado de um familiar ceder a mãe dele para sepultar no nosso cemitério. Então, a gente trata aquela mãe daquele familiar como se fosse a minha mãe. Então, o carinho é total e a clientela, de um modo geral, fica pasmo, porque ela não vê uma coisa mecânica. Ela vê a equipe todinha e do mesmo jeito que na assistência funerária, no plano, na funerária, é no cemitério, é no crematório. É um carinho hiper especial, é um tratamento todo especial, porque é uma responsabilidade, eu me sinto numa responsabilidade muito grande de tomar conta daquele ente querido, daquele campo santo, daquele espaço. Então, isso me deixa muito lisonjeado quando a gente, agora mesmo, no dia do finado, o que eu recebi de abraço foi uma coisa fantástica. Todo mundo correndo, seu Fernando, muito obrigado, muito obrigado. A gente está super feliz. Que coisa linda é seu cemitério. Quer dizer, um cemitério, a pessoa diz, que coisa linda. E é mesmo. Você sente um pouco aquelas pessoas que compartilham, por que não dizer, o próprio sofrimento delas com o senhor a partir do momento que buscam os serviços do Grupo Leão em Vila. O senhor se sente um pouco da família também, seu Fernando? Com certeza absoluta. A gente chora. É isso que eu disse, sofre também, seu Fernando? Sofre. A gente tem casos Teve agora uma senhora, ela deu até o depoimento no Instagram, no site da gente, ela falando do bebezinho dela, Lucas. Rapaz, ela teve esse bebezinho e o médico disse que não aguentava 10 horas, 5 horas, 2 horas, e adoentou e conseguiu 22 dias. E ela chegou no cemitério e ela sentiu, ela disse, eu tenho certeza que Lucas está feliz aqui. Né? Ela estava, inclusive, na missa, me abraçou, me beijou, chorou, né? Porque ela vê que a gente está tomando conta. Na missa de Dia das Mães, eu chamei o pároco e pedi para ele fazer uma bênção para Lucas. Rapaz, aí foi o transbordo do cuidado que a gente teve. E o padre se inspirou, se ajoelhou e começou a orar, começou a rezar. Rapaz, eu chorei, todo mundo chorou, ninguém ficou. A mãe chorava mais ainda. Seu Fernando, numa atividade como essa, de serviços funerários, como o senhor tem, com o grupo todo e com essa estrutura física toda, torna o senhor mais sensível? E o senhor, digo, não só o senhor, mas Dona Conceição, o Gustavo, Manuela, os funcionários, torna mais sensível, seu Fernando? Com certeza absoluta, com certeza. A gente pega o sofrimento do familiar e transfere para a gente. A gente consegue trazer ele para a gente para
eu acabei de dizer que a nossa, aquilo não é um comércio, mas não é exclusivamente um comércio, o cemitério. Ali é uma família. Ali a gente toma conta como se fosse da família. A gente não perde uma missa, só se por alguma coisa excepcional. Nós temos missa todo último domingo do mês, todo dia de finado, dia de Páscoa, dia das Mães. E na Zona Norte a gente tem todo primeiro domingo do mês. Então, também a comunidade abraça as missas, né, que a gente faz. A gente promove a missa não só para os familiares, mas para os vizinhos também. Então, no Vila Flor tem poucos vizinhos. Vem gente de Macaíba, mas no Vila Parque, que é dentro da cidade, é numa rua cheia de casa de um lado, casa do outro, a rua tamanho do mundo, os familiares, eles vêm para a missa assistir a missa semanal, no lugar dele ir para a igreja. Até tem muito que fica mais perto de casa do que a igreja, né? A igreja é bem mais longe da casa dele. Então, aquela comunidade passa a ser apoiada por a gente. Vamos falar agora sobre o empreendedor. O senhor disse que se afastou das atividades, deixou para os filhos, mas eu sei que o senhor continua dando todo o suporte. Agora o empreendedor Fernando Villa o grupo crescendo, né? O senhor dizia que vai ter um crematório PET, é a visão de expansão que continua, não é, seu Fernando? Continua. Depois de quase 50 anos. Continua porque o próprio tempo obriga isso, né? A modernidade, a tecnologia. Ela, por exemplo, antes, as salas de velório era 4 paredes, um teto e acabou-se. Então, hoje não. Hoje é a nossa sala de velório, a nossa sala de despedida do crematório, do cemitério Vila Flor. É uma sala feita com carinho, totalmente especial, toda moderna, cheia de som, cheia de telão, cheia de filmes, né, para prestar aquela homenagem, porque a família se sente aliviada. Quer dizer, a família chega num desespero, puxando os cabelos da cabeça, como se diz na gíria, e ela se sente que ali é um espaço de paz. Ali não é para estar se desesperando e chorando alucinadamente por ter perdido seu ente querido. Ele tem essa certeza que a nossa empresa vai tomar conta do ente querido dele. Seu Fernando Villa, mas eu não queria terminar essa entrevista sem falar sobre um outro Fernando, o amante da música. Como é que é? Como a música na sua vida? Eu sei que o senhor canta, o senhor já gravou. Conta um pouquinho sobre o Fernando Villa. A gente já falou do Fernando Villa empreendedor, da história de Fernando Villa. Agora eu quero saber do cantor Fernando Villa. Eu toda a vida gostei de querer cantar. Sim. Eu não cantava, fazia que estava cantando, brincava, mas eu toda a vida fui muito amigo dos músicos locais. Eu sou apaixonado pelos cantores da terra. Antes de eu gostar de Geraldo Azevedo, antes de eu gostar de Chico Buarque, eu gosto do pessoal do Natal. Eu gosto de Carlos Alexandre Júnior, eu gosto de Fernando Luiz, e gosto de Messias Paraguai. Então, eu toda a vida fui muito próximo e eu toda a vida ajudei muito, principalmente no período dos CDs. Porque a pessoa, um cantor daquele, queria gravar um CD e não tinha condição, porque para ele era muita coisa. E para mim não era praticamente nada. Era uma ajuda. Então, eu ajudei muito. Eu acho que eu ajudei bem mais de 100 profissionais a fazer projeto, a ir para fora, a gravar CD, depois gravar DVD. Continuou com o DVD, hoje é que praticamente não existe mais. É verdade. Mas eu toda a vida gostei muito de ajudar. E nessa minha ausência um pouquinho da empresa, eu resolvi aprender canto. Aí eu comecei a tentar descobrir uma escola que eu fosse para me ensinar a cantar, para saber jogar a minha voz, e popopô e ppp. E descobri, aí já conhecia aí o Kelly há muito tempo, dos projetos 6h30 da vida, né? Ela ia muito para o Alberto Maranhão, para o Riachuelo hoje. E eu fui lá e me senti muito, muito acolhido. E peguei um professor fantástico, Agamed. Fantástico mesmo, ele é doutor. Lá todo mundo é doutor em música, né? Não tem professor que não seja formado, não. A universidade não forma música popular, ela só forma música erudita. Então, todos os cantores formados, todos os profissionais de canto, de música formados na universidade é erudito. Mas se a pessoa for viver de música erudita em Natal,
Passa fome. Tá difícil, né? Então, todos eles partem para o popular, Sim. partem para o pop, partem para o rock. E eu fui muito bem acolhido. E teve a apresentação, todo final do ano, eles fazem a apresentação com os cantores. De todos os cantores, o mais aplaudido foi seu amigo aqui. Olha aí. E além de eu estudar numa escola de música, numa escola para valer mesmo, uma escola profissional, não é de brincadeira, lá ele ensina a pessoa a cantar mesmo, né? Quem quer, lógico, né? Eu também contratei um professor bem mais popular, que aí era o tecladista de Carlos Alexandre Júnior, que é meu professor, e a esposa dele, Mayuri. Eu estou mandando aqui um abraço para Eduardo e para Mayuri. São meus professores, tanto ele quanto ela. Então, ele vai toda terça-feira lá para casa. A gente fica de 7 até 10 brincando de cantar. E durante as quinta-feiras, aí o Keller. Maravilha. Aqui você acompanhou a história de seu Fernando Villa, um empreendedor, um homem que cresceu com o negócio, com o Grupo Leão e Villa, a partir dos serviços funerários, mas com muita sensibilidade, como ele próprio disse, com muita humanidade. O cidadão que gosta de música, o cidadão que, com mais de 72 anos, seu Fernando? 72 anos. 72 anos. 48 de casado. Que maravilha, não? Seu Fernando, alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada, seu Fernando. Obrigado, a satisfação. Já que o senhor lembrou quase 50 anos de casado, leve meu abraço para a dona Conceição. Obrigada. Aqui a gente encerra mais um episódio Dona Ruth Entrevista. No próximo episódio, a gente, claro, que vai trazer outras histórias, enfim, para você se inspirar e conhecer algumas das pessoas que marcam a nossa cidade, empreendedorismo, enfim, os nossos segmentos. Então, a gente se encontra.